Quando nós falamos em densidade de uma solução, efetivamente nós estamos relacionando também a uma concentração dessa solução, já que cada massa de soluto usado vai corresponder a um determinado volume que vai ser ocupado ao invés de ocuparmos com água dentro do preparo. Então, com isso, nós vamos ter alterações significativas da massa de água adicionada nessa composição, e a cada acréscimo de massa de soluto, nós vamos então modificar a densidade geral da solução obtida. Então, assim que a gente vai expressar a relação entre concentração e de uma solução e sua densidade. Quanto mais concentrada essa solução, quanto mais soluto for utilizado, naturalmente a densidade dessa solução vai ser elevada. Nessa prática, então, o que vai ser feito vai ser o preparo de 3 soluções de cloreto de sódio em concentrações diferentes. Então, nós vamos preparar uma solução a 1% de cloreto de sódio, a 5% e a 10%. Então, vamos ver como que essas concentrações acabam gerando uma densidade diferente para cada uma das soluções. Então, nós temos aqui que a densidade do cloreto de sódio puro 2,16 gramas por mililitro. E já é sabida a densidade da água como sendo 1 grama por mililitro. Para preparar os 150 mililitros de solução a 1%, nós vamos pesar aproximadamente 1,5 grama de cloreto de sódio e vamos previamente calcular a densidade dessa solução. Então, já que densidade é uma relação entre a massa do corpo e o volume que ele ocupa, vamos calcular o volume que esse 1,5 grama de cloreto de sódio vai ocupar. Eu vou dividir a massa 1,5 grama pela densidade 2,16 gramas por ml, obtenho um volume aproximado de 0,7 mililitros ocupados pelo sal dentro da minha solução. Então, esta massa de 1,5 grama de sal vai ocupar um volume de 0,7 mililitros, portanto, esses 0,7 mililitros não vão ser ocupados por água. Então é isso aqui. O total da minha solução, o volume total, são 150 mililitros. Subtraindo o volume ocupado pelo sal, quer dizer que ao preparar essa solução, eu vou ter um volume de 149,3 mililitros de água. Então, vamos transformar isso na densidade. Então, na minha solução a 1%, eu vou usar 1,5 gramas de cloreto de sódio, vou utilizar 149,3 gramas de água para obter 150 mililitros. Esses 149 gramas de água, eu cheguei porque eu tenho calculei que eu vou ter 149,3 mililitros de água. Corresponde, então, a densidade da água a 1 grama por mililitro. Então, somei a massa de sal pesada com a massa de água esperável.
Então, vou ter uma massa da solução de 150,8 gramas em 150 mililitros. Fazendo essa divisão, eu obtenho que a solução preparada tem uma densidade de 1,0053 gramas por mililitro. Da mesma forma, então, nós vamos fazer o cálculo para a solução a 5%, para a solução 10%. O que nós vamos obter? Esses resultados, de maneira que a concentração a 1%, a solução a 1% de cloreto de sódio, vai ter uma densidade teórica, que a gente acabou de calcular, 1,0053 gramas por mililitro. A solução a 5%, 1,026 gramas por mililitro. E a solução a 10%, 1,053 gramas por mililitro. Depois, então, feita a prática, nós vamos obter a densidade real para cada uma delas e vamos poder fazer uma comparação entre a densidade obtida e aquela densidade calculada teoricamente. Para a determinação da densidade de uma solução, nós vamos utilizar um equipamento que é o piquinômetro, que ele tem um volume que deve ser aferido. Aqui nós temos um piquinômetro de 100 mililitros e a primeira providência que se vai ter é pesar esse piquinômetro vazio, depois enchê-lo com água destilada, que deve também ser medida a que temperatura está essa água para o nosso trabalho, e novamente pesá-lo cheio. Com isso, a gente determina o volume preciso desse equipamento. Nós vamos fazer a pesagem do piquinômetro vazio. É importante que ele esteja devidamente identificado para que depois não haja nenhum engano na hora de utilizá-lo, confundir com o de alguma outra equipe, e também para que se faça esse registro de aferição do equipamento. Então, a balança, como sempre, a primeira providência é ver se ela está zerada e no nível. Estando zerada, eu vou abrir essa portinha cuidadosamente, colocar o piquinômetro, fechar a porta da balança, esperar que ela estabilize e registrar a massa do piquinômetro vazio. E eu já vou aproveitar nessa instrução para fazer uma ação que vai ter que ser feita na bancada, até para não ocupar a balança desnecessariamente enquanto o outro colega precisa trabalhar. O enchimento desse piquinômetro, então nós vamos fazer com água destilada. Vou usar aqui a bandeja. Na prática que vai ser feita, cada equipe, é interessante que faça esse enchimento em cima da pia, porque ele tem que ser cheio até que vaze um pouquinho. Então, eu vou colocar aqui em cima da minha bandeja
e vou encher até derramar. Por que isso? Porque o equipamento, o piquenômetro, ele possui essa tampinha, que ela é furada e tem ainda esse pescoço mais alto. Até aqui, até o final desse pescoço, é que conta-se os 100 mililitros ou que conta-se a capacidade desse piquenômetro. Então, não tendo nenhuma bolha de ar durante o enchimento, eu vou colocar essa tampinha, vai vazar mais um pouco, vou ter que limpar cuidadosamente esse piquenômetro, inclusive essa parte do gargalo, deixá-lo bem seco, extremamente seco, com muito cuidado, porque isso aqui é um equipamento extremamente caro. E quando fizerem isso, vão notar que ficou uma bolinha de água saindo da tampa do piquenômetro. Essa bolinha não é para ser enxuta, não é para colocar papel higiênico para tirar essa bolinha, porque essa bolinha é a tensão superficial da água dentro do piquenômetro. Então essa bolinha também faz parte do volume a ser determinado. Então, feito isso, nós vamos de novo levar até a balança e registrar a massa do piquenômetro cheio de água, porque essa massa então vai corresponder ao volume preciso do instrumento, do piquenômetro. Feito isso, essa água destilada vai ser descartada e vai ser substituída na sequência pelas soluções preparadas de cloreto de sódio. Agora a gente vai ver a técnica para a preparação dessa solução deste cloreto de sódio. Eu vou fazer a preparação daquela solução que vai estar a 5%. E nós vamos preparar 150 mililitros dessa solução. Por que essa exigência? O volume do piquenômetro são 100 mililitros. Só que nós vamos ter que preparar um pouquinho a mais, porque nós vamos ter que usar parte dessa solução, um pouquinho dessa solução, para condicionar o piquenômetro, que antes tinha água destilada, agora vai ter que ser condicionado com a solução de cloreto de sódio que estiver sendo determinada a densidade, e assim vai haver um certo desperdício. Então, nós vamos pesar, como sempre, pesagens sempre por adição. Então, eu vou registrar a massa do meu becker vazio. Adicionar aproximadamente, neste caso, 7,5 gramas de cloreto de sódio. Então é importante que já faça um cálculo prévio mental de qual que é a massa a ser adicionada, para que se obtenha aproximadamente aquela massa determinada para o seu trabalho.
quando estivermos perto da massa necessária, da massa pretendida, é importante que a gente feche a portinha da balança. Já consegui um pouco mais dos 7,5 gramas. Então vou registrar essa massa obtida. E agora vou deixar ele de lado. Eu vou pesar também a água que vai ser utilizada. Só que agora, como nós precisamos inicialmente de 150 mililitros de água, excede a capacidade da balança analítica. A balança analítica, o máximo que ela consegue pesar entre material e recipiente são 140 gramas. Então nós vamos utilizar a balança semi-analítica. Também, na hora que eu ligo, eu já devo ver se ela está zerada. Então nós vamos adicionar 150 mililitros de água. Posso até inicialmente adicionar direto. Então vou usar uma pipeta de Pasteur para retirar. Então agora eu tenho aqui precisamente 150 mililitros de água. Porém, como nós estamos fazendo a densidade, aliás, a concentração como massa por volume, eu já tenho a massa de sal determinada. Eu vou precisar tirar deste volume aquele volume de água, aquele volume que deve ser o volume que aquela massa vai ocupar. E no caso, já que eu estou fazendo a 5%, aquela determinação de densidade a 5%, na apostila informa que eu vou ter que retirar 3,5 mililitros de água. Então vamos, como sempre, subo o líquido até acima da marca de aferição, do zero da pipeta, levo o zero ao nível dos meus olhos, para zerá-la. E agora, como eu tenho que retirar 3,5 mililitros, eu vou deixar escorrer, 1,5 mililitro. A pipeta é de 5 mililitros. Então eu vou deixar escorrer até que chegue a 1,5 mililitro. Então aqui na pipeta ficaram os 3,5 mililitros que eu devo descartar simplesmente. E toda esta água vai ser adicionada ao sal pesado para formar a minha solução na concentração de 5% massa por volume.
E essa operação vai ser feita na bancada. Agora eu vou fazer a dissolução do sal que foi pesado, usando aquele volume de água que foi precisamente determinado, como sempre usando a bagueta para fazer essa transferência de toda a água até a última gotinha. E a técnica de dissolução, que já foi informada, é esmagar os possíveis cristais que existam até que toda a solução seja perfeitamente obtida, esteja perfeitamente transparente, que é esse o sinal de que todo o meu sal foi devidamente diluído. Então vejam que eu não estou batendo a bagueta, eu estou esmagando os grãozinhos, os cristalzinhos de sal com a ponta da bagueta e aí fazendo a homogeneização. É interessante que esse trabalho sempre seja feito apoiado na bancada e sobre um fundo escuro, para que tenha a perfeita noção de que todo o sal foi solvido, não reste nenhuma poeirinha da sua amostra no fundo do becker. Pronto. Minha solução já está perfeita. Agora está na hora de fazer o condicionamento do piquinômetro. O piquinômetro já esvaziei, mas mesmo assim sobrou algumas gotículas de água nas paredes. Então, por isso, o condicionamento. Nós vamos fazer em cima da bandeja, para não sujar nem a bancada e nem seu caderno ou sua apostila. Então, usando a bagueta, eu vou transferir um pouquinho da minha solução para dentro do piquinômetro. A bagueta volta para lá. Tampo o piquinômetro, usei um mínimozinho. E vou fazer essa solução rodar, percorrer toda a parede, segurando a tampinha. Também vou fazer ele escorrer pela tampinha furada. Descarto. Fiz uma vez, faço uma segunda vez, ainda tenho volume suficiente. Não gastei nem 25 mililitros. Então posso fazer mais uma adição da solução. Porque agora, se antes eu tinha água, gotas de água, quando eu passei a primeira vez a minha solução, eu obtive aqui no piquinômetro um resto de água misturado com a minha solução. Então nessa segunda passada, sempre segurando a tampinha, nessa segunda passada, a hora que eu esvaziar, eu tenho certeza que só tem um resto
da solução que vai ser usada para a medição. Então agora eu vou transferir essa solução até transbordar um pouco. Transbordou. Vou colocar a tampinha no piquinômetro. Vou limpá-lo completamente, vou secá-lo completamente. A tampa, o gargalo também, tomando cuidado de não passar o papel absorvente naquela bolinha que faz parte do volume do piquinômetro, e vou levar a pesagem. Depois de feita aquela demonstração em que eu preparei uma solução a 5%, vamos ver quais os resultados obtidos para podermos comparar com aqueles valores teóricos que nós tínhamos calculado para a densidade. Então, o volume do piquinômetro foi calculado como sendo 98,0763 gramas de água ou mililitros, o volume do piquinômetro. A massa do piquinômetro com a solução, obtive esta massa. O piquinômetro vazio tinha esta massa. Ou seja, a minha solução gerou 101,4781 gramas, dividido pelo volume do piquinômetro, eu obtive uma densidade de 1,0346 gramas por mililitro. Era esta solução a 5% que deveria ter essa densidade teórica de 1,026. Na prática, o que aconteceu? Obtivemos 1,346 gramas por mililitro. Da onde que veio esse erro? Não foi um erro tão grande. Mas da onde veio isso? Principalmente em função da massa que foi pesada realmente não ter sido 7,5000 gramas, mas 7,6029 gramas de cloreto de sódio pesado, o que está dentro do limite de 5% de erro. Também se traduziu nessa diferença entre a densidade teórica e a densidade na prática. Ok? A técnica que foi vista, então, de determinação da densidade de uma solução permite que, preparada uma solução de uma concentração em gramas por volume conhecida, seja determinada a sua densidade. Porém, existe um equipamento especial para a medição direta de densidade, que são os densímetros, semelhante àquele instrumento
que nós podemos ver em postos de combustível ao lado da bomba, só que lá ele simplesmente, o nível que aponta informa se o combustível está dentro ou fora da especificação. No laboratório, nós utilizamos esse equipamento, esse densímetro, com uma escala exata da densidade de uma solução. E tem uma técnica especial. Primeiro, porque nós temos que selecionar o densímetro a ser usado dentro de uma margem possível de erro da densidade da solução com que se vai trabalhar. Então, eu já selecionei aqui um densímetro. Qual que é a técnica de utilização? Esse equipamento é de vidro. Então a gente vai inserir cuidadosamente numa proveta até o fundo da proveta. Aí nós vamos adicionar a solução que se quer determinar a densidade. E com isso, o densímetro vai flutuar, mostrando na escala qual que é a densidade dessa minha solução.